Um tempo atrás, um amigo chegou para mim e falou assim: escuta, qual a melhor tradução da Bíblia que você me recomenda? Ele fez essa pergunta para mim porque ele era muito meu amigo, na minha posição de professor, gostava do estudo da Bíblia. Sou tradutor no hebraico também, gosto de fazer essas coisas. Eu acho que é maravilhoso, né? Estudar a Bíblia, quando você se empenha a fazer essas coisas, é muito bom. Eu falei: olha, rapaz, é uma pergunta difícil. Mas olha, se você estudar o hebraico e o grego, vai bem. Ele falou: não, peraí, eu não quero estudar línguas originais, né? Porque a melhor forma de se estudar a Bíblia é você ir para os originais. Que aí você vai entender isso de uma forma mais interessante. Bom, claro, só que você não vai levar a Bíblia hebraica, nem o Novo Testamento grego para o púlpito, nem para uma classe de escola bíblica da sua igreja, sua congregação, porque nem todo mundo quer estudar como você pode estudar, ou quer, né? A realidade é que as pessoas, elas têm o português como língua comum. Bom, então vamos nos ater a pensar naquilo que o nosso português, abrasileirado, é verdade, tem para nos oferecer. Eu não sou muito chegado em ficar dando dica de tradução, versão, melhor comentário, melhor livro. Eu não, existem alguns irmãos abençoadíssimos que nos seus canais eles podem nos ajudar e muito, né? Eu só não vou colocar o nome deles aqui porque eu vou cometer injustiça. São muitos. Tem muita gente aí tentando contribuir para ajudar naquilo que é possível você analisar e adquirir, né? Mas vamos lá, eu pensando comigo aqui, com os meus botões, primeiro porque tem aquilo que nós chamamos de paráfrase. As paráfrases, elas são traduções livres que saem da cabeça do tradutor, daquele que escreve a paráfrase. Ele não está sendo fiel à língua, nem às frases necessariamente. Ele está colocando aquilo que ele entende que o texto está dizendo. Então, fica parafraseado aquilo que o texto fica parafraseado, fica como um texto paralelo ao que o texto realmente quer dizer. Então, as paráfrases, elas são interessantes, mas você tem, por exemplo, a Bíblia Viva, que, se não me engano, é da editora Mundo Cristão, não sei se ainda é. A Bíblia, a Mensagem, né, do pastor Eugene Peterson, que também é uma paráfrase interessante para quem quer ler a Bíblia sob um outro ponto de vista, não sob um ponto de vista de tradução. E aí você tem as outras brasileiras na nossa língua, no nosso vernáculo, no nosso idioma. E olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho a minha preferida, eu tenho a minha xodó. Às vezes eu apanho por causa disso, mas não tem problema não, né? Se a gente acaba sendo erudito demais, a gente apanha. Se a gente não é, a gente apanha. Então, eu gosto da minha nova tradução na linguagem de hoje. Uma Bíblia ótima. É uma Bíblia que todo mundo entende. Existe aí algumas tendências em dizer que é uma Bíblia para quem está pregando o evangelho, evangelismo, né, evangelização, ou é uma linguagem para criança de 4 anos. Olha, nós estamos falando de um livro antigo, dentro de um período extremamente distante, de uma cultura, de um contexto distante daquilo que diz respeito a nós, e que eu acho que se uma criança entende, eu acho que eu vou entender também. O mais importante não é para quem foi feito o texto ou a tradução. O mais importante é que o texto seja entendido, seja compreendido. Aí eu já chutei o pau da barraca, já fui para a nova tradução da linguagem de hoje, Bíblia de Estudo. Essa aqui foi feita em 2000. A nova tradução da linguagem de hoje, ela foi feita no período de 1973. Uma tradução no Novo Testamento. Daí mais para frente eles fizeram uma tradução do Antigo também.
E aí o texto foi pegando forma, né? Eu gosto muito da nova tradução da linguagem de hoje. Eu passei de uma certa idadezinha, então eu já estou usando uma extra gigante, que é o logo da nova tradução da linguagem de hoje, uma Bíblia bem legal. Olha que maravilha, gente, você poder ler essa letra, olha que delícia. Isso aqui você não precisa fazer careta para enxergar. Essa tradução, portanto, e é uma tradução porque ela foi feita com base no hebraico e no grego. Eu conheci um dos tradutores, Robert Bracher, mas quem eu conheci mesmo foi Werner Kachel. E ele foi um dos tradutores dessa obra. E eles não se utilizaram da Septuaginta, eles não se utilizaram de textos como a Vulgata, enfim, eles foram direto aos originais. Eu tenho até uma versão aqui em espanhol, Dios habla hoy, que é também a versão da linguagem de hoje, só que na língua hispânica. Eu recomendo, viu? Eu recomendo porque é o tipo da tradução, e eu vejo como tradução, alguns falam que é paráfrase, mas não é. Uma coisa é você traduzir, outra coisa é você usar o espírito livre para dizer o que o texto está dizendo. E não é o caso aqui, tá? Você vai traduzir palavra por palavra, coisa que não existe. Muito mais a tradução, ninguém traduz palavra por palavra, né? Basta você conversar com alguém numa outra língua, você geralmente não traduz as palavras na sequência ou sequencialmente, você traduz o sentido. E o sentido é o que importa. Mas ok, eu acho que todos aqueles que gostam mais do palavra, por mais que fique esquisito a ordem, tudo bem. Nós temos essa liberdade de poder abraçar essas traduções. A compreensão da Bíblia na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, é porque a criança, o menino, a menina entende e o doutor também entende. E eu tenho a impressão que, diante do distanciamento que o texto nos oferece, o mais importante é eu entender. O mais importante é eu perceber o que o texto quer dizer. A melhor tradução é aquela que você entende. De repente você gosta da nova versão internacional, que é muito boa, a nova versão transformadora, que é a NVT, que também é muito boa. Você gosta da século XXI, ok? A NAA, Nova Almeida Atualizada, que é muito boa, gostei bastante. Eu tenho elas aqui, também gosto de utilizá-las. Mas eu acho que a gente tem que ser entendido e tem que entender. Para que complicar se a gente pode facilitar, né? Nós estamos diante de um grupo de pessoas a quem a gente prega e ensina de vários níveis. E tudo vale a pena você pensar que todos esses podem compreender melhor quando o texto está nas mãos. Eu confio na nova tradução da linguagem de hoje, eu confio nas traduções dinâmicas. Os textos de tradução formal são bons, mas eles não acompanham a dinâmica da língua que a língua possui. A língua também tem o seu dinamismo. Não adianta nada você falar assim, olha, eu sou fiel a esse texto, eu não entendo muito, mas eu sou fiel a ele porque ele é mais... Não, mas se você não entende muito, então o que adianta você tê-lo? Aí você tem que andar com o dicionário junto, eu acho que dá muito trabalho, né? Confie em homens que fizeram uma tradução dinâmica e que no seu sentido basta você comparar. Aqui eu não estou te dizendo para você ir de uma maneira cega ao texto que eu estou te indicando. Compare. Pegue os textos mais antigos de tradução em língua portuguesa e some com a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, e veja. Ok, se você quiser ir para o hebraico e grego também, veja. Posso te garantir que você não vai se decepcionar. Gente, fica aqui a minha preferência, a minha dica, sei lá, que eu acho que pode te ajudar talvez. Desde que você entenda, adote um texto em português
de uma tradução que seja compreensível. O mais importante é a gente compreender aquilo que a Bíblia está dizendo, porque nos dias de hoje a gente precisa compreender, né? Quanto mais a gente puder entender a palavra de Deus, melhor. Então não se prenda a essa sacralidade da tradução, né? Porque por muitas vezes a gente acaba sacramentando uma tradução e isso é muito perigoso. Eu quero entender a palavra de Deus. Então hoje eu tenho a nova tradução na linguagem de hoje. Se inventarem uma melhor amanhã, que Deus nos ajude. O que eu quero é continuar entendendo a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Um abraço para você.